Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, essa ouvir. E povo de Deus, nós estamos aqui, como eu digo para vocês, no final do ano eu estava ali dando o curso Fé e como eu sempre estou ensinando vocês. Já estava fazendo ali aos poucos e hoje eu estou falando com vocês que eu estava dando o curso Fé ali, ó, vãs repetições. E eu deixei bem claro que esse ano eu não ia fazer, não ia ficar ali naquela, como se diz, né, repetição, todo ano, vamos repetir. Não, gente, eu aprendi aqui no curso Fé do missionário R.R. Soares, sobre as vãs repetições e aprendi que nós não devemos de ficar aí, ó, nós temos que estar ali, ó, subindo o degrau ali que Deus está nos levantando e nós devemos de subir ali o degrau, não ficar ali no mesmo, não retroceder por causa aí, ó, de uns e de outros. Nós temos que estar ali, ó, alinhado à palavra de Deus, nós temos que estar ali, ó, com nossos olhos fitos no nosso Deus, o autor e consumador da fé. E povo de Deus, eu falei com vocês na chamada de meio-dia que eu fiz um estudo agora de manhã, né? Eu fiz um estudo, eu fiz ali um estudo sobre o caráter, o caráter ali e assim, eu vou estar passando para vocês esse estudo e eu procurei saber o caráter, loucura que indica adequação formal como vestido a caráter. E, povo de Deus, tudo que eu busco eu estou buscando ali em Deus. E ali eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 25. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 25. E, povo de Deus, vamos fazer uma oração e após a oração nós voltaremos com o estudo aqui. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na Tua presença, Pai, e Pai, eu coloco diante do Senhor esse estudo e eu creio que é o Senhor que está aqui, ó, nos ajudando e que em todo momento que eu falar, eu vou estar falando segundo a palavra do Senhor, eu vou estar falando aqui, ó, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. E povo de Deus, vamos lá. Eu falei aqui, ó, caráter, loucura que indica adequação formal, como vestido a caráter. Eu já falei com vocês que eu fiz um estudo sobre a palavra ali, olha, lindo. E ali eu cheguei e fazendo ali, gente, segundo a palavra de Deus. Eu ali glorificando a Deus e sempre falo que Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é excelso, Ele é majestoso. A própria palavra de Deus diz que Ele é divino, né, gente? Então, eu sempre louvando a Deus, eu fui buscar ali saber, assim, da lindeza de Deus, E ali Deus mostrou para mim que Ele é o Deus do céu e o Deus da terra. E quando eu falo com vocês, gente, que nós temos de nos posicionar, a partir do momento que você recebe o chamado de Deus, você tem que se posicionar e ficar ali no caminho, nem direita e nem esquerda. Eu falo para mim chegar aqui, eu passei por um processo
E você não pode ficar ali nem para a direita e nem para a esquerda, você tem que ficar no caminho, com seus olhos fitos em Deus, que é o autor e consumador da fé. E quando eu conto meu testemunho, eu falo com vocês ali que a correção de Deus e o quanto que eu me acheguei a Ele, eu fui buscando conhecê-lo, e cada vez que eu faço um estudo, eu o conheço mais, né? E aqui tá, gente, olha, do que eu tô falando aqui, do lindo, como vestido a caráter, né? Se você vai num baile ali, a fantasia ali, e você põe ali, né? Aí se você vai num baile ali, numa confraternização mais formal, você põe ali a roupa ali, né, a caráter, né? Você não pode tá ali errando na roupa. E é quando eu canto assim que o nosso Deus, ele é Deus do céu e o Deus da terra. E o homem aí, ó, por causa da ignorância, eles vêm e congestiona aí, limita Deus, e não é assim que nós devemos de fazer. Nós devemos de estar sempre aberto para estar aprendendo mais e mais de Deus, e não ficar nessa aí julgar, né? Fazer a vez de Deus. Deus até então o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, e quando ele voltar, ele volta como juiz, tá bom, povo de Deus? Vamos dar continuidade aqui. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 1, no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Então, gente, no momento que você estiver fraco, aí, como eu conto para vocês aí, da fraqueza que eu sentia no meu corpo, assim, como se a minha energia saísse toda do meu corpo ali, e quando eu orava a Deus e falava ali a palavra de Deus, e principalmente no dia que eu cheguei da igreja, e chegando aqui em casa, eu já ia descendo ali o degrau da cozinha para poder entrar em casa, eu senti aquela fraqueza de novo, e eu repreendi o mal e falei que está escrito na palavra de Deus: diga ao fraco, eu sou forte. E ali, entendendo que a minha força, ela vinha de Deus, e que aquele mal tinha que sair, tinha que ficar longe de mim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu já expliquei para vocês aqui o vestido a caráter, né? E que o nosso Deus, ele é lindo, lindo, e eu falo com vocês assim, olha, tudo que sai da procedência divina, né? Então, somos nós aí que temos de estar prestando muita atenção, que é uma linha muito tênue, né? E é para todos, gente, não é para um e para outro, não. O nosso Deus, ele é o Rei do Universo, ele é o Criador, e ele criou inclusive você, o homem de Deus, independente aí do seu título, ele criou inclusive você. E vamos dar continuidade aqui, ó. O caráter é aquela pessoa que tem algo que se destaca ali das outras, né, povo de Deus? E é aí que surge aí a inveja, povo de Deus. A inveja, e as pessoas, elas começam ali a invejar. Eu conto para vocês aí meu testemunho, eu conto para vocês que eu sempre fui na minha. E por eu estar, assim, casar com um militar, a gente sempre mudou muito, então eu já aprendi assim, chegar no lugar e ficar bem quietinho na minha. E aquelas pessoas ali, com o tempo, aquelas pessoas
que fossem para ser minhas amigas, ia ser, né? Ia ser, e nos lugares que eu passei, eu tenho certeza, quando eu volto lá, tem aquelas pessoas amigas, sabe aquelas pessoas ali que você volta e tá ali na mesma coisa, você pode ir na casa delas, pode conversar e tá ali o respeito, a amizade tá ali, e é assim que nós cristãos temos de viver, gente. E quando eu falo do cristão, eu não estou falando de religião, eu estou falando aí, ó, de cristão, de pessoas que são ali boas, pessoas que estão ali vivendo uma vida diante de Deus, né? Como eu falo com vocês ali, ó, das passagens do Cornélio, fala ali do Cornélio, e gente, o Pedro, procura conhecer aí os discípulos do Senhor Jesus de Nazaré, que aí vocês vão entender, assim, vão entender melhor o que eu estou falando aqui, que esses homens, eles estavam ali no caminho, estavam ali do lado ali do Senhor Jesus de Nazaré, porém não eram convertidos, mas eram pessoas que temiam Deus, né? Que tinham temor do Senhor e ali quando o Senhor Jesus chegou na vida delas e abriu ali o entendimento delas, elas passaram ali, ó, igual o Pedro saiu para uma pescaria, voltou sem pegar nada, e ali quando ele obedeceu, uma palavra ali que ele obedeceu do Senhor Jesus, ele foi ali debaixo de uma palavra e voltou com a rede cheia. Assim somos nós também, assim é nos dias de hoje também. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E gente, aí esse estudo, ele me levou ali na palavra administrar. Eu fui lá pesquisar, eu sei que administrar é você tá ali, tá ali na rede, ali ensinando, tá ali liderando, né? Mas aí eu aprendi mais, gente, sobre a palavra administrar. Administrar, gente, é também você saber administrar ali, ó. Eu tô falando mais administrar no sentido de ministério. Também é ali, ó, aprender sobre as necessidades das pessoas. E essa palavra necessidades, ela me levou lá em Filipenses 4:19, onde que eu falo com vocês que o nosso Deus, ele é rico, e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Então, é aí que nós temos de ficar atentos à palavra de Deus e alinhar a nossa vida segundo a palavra de Deus, não deixar passar de maneira nenhuma o que Deus está falando com nós e nos submetermos a Ele, a Deus, porque o homem, a partir do momento que Deus falou com você, que você obedeceu, você passou ali a mensagem para eles e eles não ouviram, entrega, faz como eu estou falando com vocês, entrega eles ali, ó, na mão do Senhor, e tudo mais, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele fará, tudo mais Ele fará. E é nessa fé que vocês têm que estar, têm que caminhar, têm que entender. Tem que entender ali, tá, povo de Deus? E cheguei aqui em Filipenses 4, no versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, gente, Ele supre todas as nossas necessidades. E aqui, gente, eu falo aqui, olha, que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E
E aí, gente, eu falo com vocês assim, olha, do que adianta, gente, a pessoa ter fé e eu vou dar um exemplo bem claro, assim, do nosso dia a dia. A pessoa tem fé e você vai até aquela pessoa e você vai à pessoa para pedir uma informação. É como eu digo que assim nós cristãos nós não levamos problemas para as pessoas, porque os problemas nós levamos a Deus. E ali Deus nos dá a solução. E aí você vai e leva ali para a pessoa e a pessoa ouve, sabe como te ensinar, como tirar você ali daquela situação, assim, é dando uma informação, e a pessoa vai e passa por cima ali e te faz, como que eu falo, gente? Te menospreza ali. E ali, gente, é que surge o engarrafamento, porque diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. E essa pessoa fazendo isso, gente, o que você tem que fazer? Continuar ali na brecha a qual Deus chamou você, não sair da brecha, não desistir, não se coitadizar. E Deus vai mostrar através de você a verdade. Porque diante de Deus não há nada encoberto. É como eu tenho falado com vocês. Sempre que eu conto para vocês um testemunho atual, eu tenho que voltar lá atrás para fazer ali o tutorial. E eu tenho falado com vocês dali do estudo que eu fiz. Igual eu fiz esse aqui, eu fiz outros do estudo que eu fiz ali e falei do reino dos céus. E a minha oração, inclusive quando eu estava ali no grupo ali de intercessoras, eu fazia sempre essa oração, que é chegar do reino de Deus. E cada vez, gente, que eu fazia oração, Deus ia abrindo ali o meu entendimento. É quando eu chamo vocês para vocês ir para uma igreja e não sair da igreja. Aconteça o que acontecer ali dentro da igreja, você não sair e você precisando de fazer um tutorial, você mostrar. Eu sempre estive aqui, mas não é igreja alvenaria, não. Eu sempre estive aqui, no ministério, eu sempre ouvi, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor. E vocês estão enganados, porque o meu Deus, o meu Senhor é esse aqui, Eu faço um tutorial facinho para vocês em todas as áreas da minha vida. Sempre que eu busquei em Deus, Ele me deu. Ele não me deixou aí, mendigar o pão de maneira nenhuma. E é nele que eu estou, no nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai Eterno, o nosso Deus de amor. Ele é justo e reto. Ele não nos deixa de maneira nenhuma. Então, povo de Deus, eu falo com vocês que aqui, tô falando com vocês agora da administrar, aprender sobre as necessidades das pessoas. E quando eu falo com vocês ali que Deus, Ele foi me ensinando quando eu li a palavra dele, quando eu procurei me aprofundar. Assim, eu conto para vocês ali que foi no momento ali de muita opressão. Eu entrei para dentro de casa e fiz o que eu estou fazendo hoje. Eu estou buscando conhecer Deus. Eu o conheço e eu quero prosseguir em conhecê-lo. É o que vocês têm de fazer, não é ficar ali, explica um, explica outro, vai em um, vai em outro. Não, vai a Deus e permaneça ali dentro da igreja. A igreja é o tribunal do Senhor. E vai ali na igreja, é o tribunal do Senhor, é onde que você vai alcançar ali, a justiça do Senhor. E vai estar mostrando ali, os frutos. E vai estar ali, e um dos frutos do Espírito Santo é a fé. Vamos lá em Tiago. Vamos lá em Tiago 5, no versículo aqui, Tiago 5,
Onde que são os frutos, gente? É Tiago? Ah. Povo de Deus, eu falei Tiago, nós temos que repreender em nome do Senhor Jesus de Nazaré o espírito do maligno, para que ele não venha aí, falar por nós, gente. E como o missionário nos ensina que nós temos de estar ali sempre nas escrituras, sempre buscar ler ali a Bíblia, e para não haver engano aí. Então, eu falei Tiago, é Gálatas 5, no versículo 22, que estão escrito ali o fruto do Espírito. Olha aqui quais são eles: é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, gente, eu tenho falado muito da fé aqui, que é essa fé que é o fruto, um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Entende? É dessa fé que eu estou falando, e é nessa fé que nós temos de estar, nessa fé firme em Deus que nós temos de estar. E como eu falo com vocês, é permanecer ali na brecha a qual Deus nos chamou. E não desistir aí na primeira opressão do diabo. E como eu sempre falo com vocês, eu não lembro de ter negociado meu lugar com ninguém. Não lembro de ter negociado meu lugar com ninguém. E a brecha que Deus abriu para mim, cabe eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi. E não saio não cedo aí para nenhuma vagabela, para nenhuma catineia, para nenhuma galega aí, por quesito nenhum. Eu cedo o lugar a qual Deus abriu. E, gente, desse estudo que eu passei para vocês, tem muito mais. E que bom que vocês estão gostando. Já recebi aqui alguns coraçãozinhos, já recebi aqui, assim, tô entendendo. Que bom que você não tá retrocedendo, e aí, e vamos em frente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não retroceda, não olhe para trás, como a mulher do Jó, do Ló, gente. A mulher do Ló fez. A mulher do Jó, ela desistiu, né? Se não é o Jó ali, com a fé e com aquela integridade em Deus, e ouvisse a mulher, ele também retrocederia. Mas ele foi ali, agarrado em Deus, não aceitou ali a maldade do diabo, não aceitou o que o diabo fez, o quadro que o diabo pintou ali diante dos olhos dele, e ele foi ali, segurou ali na mão de Deus e foi em frente. E ali no momento que Deus se revelou para ele, Deus o prosperou, Deus devolveu para ele tudo que ele havia perdido 7 vezes mais. E é nessa fé que nós temos de estar, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. A subir que chegou para ficar. A subir que chegou para ficar. Gente, eles querem que eu canto sempre assim, essa musiquinha inteira. Não tem para ninguém, ouvir que é nota 100. E, gente, mas a minha felicidade aqui é de vocês estar entendendo a mensagem que eu quero passar. Essa é a minha felicidade. E fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.
que